de Deus era mesmo um óbito fetal. E então eu refleti, me lembrei daquela medicação que eu não podia fazer. Lembro-me na altura, apanhei um táxi, mas foi muito triste, Arlete. Muito triste mesmo. Nunca vivi aquela situação. E a doutora disse que se eu quisesse, podíamos fazer naquele mesmo dia a curetagem. E eu, na minha fé que tinha, disse, não, eu não quero. Disse, não, Deus já há de fazer alguma coisa para mudar esse quadro. Porque eu não queria aceitar aquele quadro de forma alguma. Desci, chorei muito no táxi, mas quando cheguei no serviço, eu disse, não, vou ligar, vou explicar. Liguei para algumas servas de Deus, expliquei para uma serva especialmente. Expliquei, ela disse que não, vamos orar. Vamos orar. E depois da oração, ela disse, fica calma, fica calma. E depois ela disse, sobe, vem ter comigo. Yeah. Mas eu ainda trabalhei, depois ainda fui ver outros assuntos. E depois de conversar também com o esposo, nem o esposo estava à minha espera. E ele perguntou como é que foi a consulta. Eu disse, pá, infelizmente aconteceu isso. Ele também não aceitou. Ele disse, não, a doutora não viu bem. Não viu bem. Vamos orar. Vamos explicar esse assunto no servo de Deus. Ele vai orar. Isso não é bem assim. Ele também me deu uma calma, porque ele estava a pensar a mesma coisa que eu. E fomos orar. Oramos o primeiro dia, o segundo dia, mas depois de Deus era mesmo um óbito fetal. E então eu refleti, me lembrei daquela medicação que eu não podia fazer e que eu fiz. E quando fomos na ecografia, a doutora disse que este bebê, este feto, perdeu os batimentos cardíacos a qualquer coisa como 6, 7 dias. E era exatamente o tempo de medicação que eu fiz. Não havia mais nada que se fazer. Vamos fazer a curetagem. Graças a Deus correu muito bem, mas foi um processo muito doloroso, porque a curetagem é dolorosa. A curetagem é dolorosa. Ainda que com anestesia, é muito dolorosa. E eu não estava acostumada a passar por um processo doloroso e sair da clínica sem bebê nas mãos. É o mais triste nisso. Você passa por aquele procedimento e sai de lá sem bebê, porque quando nós vamos para o parto, é como o bebê apagasse todo aquele sofrimento que você passou. Você esquece automaticamente. É um brinde que você recebeu e sai de lá com as mãos atadas. Então, foi doloroso, mas graças a Deus, com muita oração e reconhecimento, passou. Depois disso, depois de um tempo, acredito que 1 ano, voltei a engravidar. Voltei a engravidar, fiz os testes, estava tudo bem, tudo positivo. E a gravidez positiva, os exames negativos. Graças a Deus estava bem. Até que comecei a ter hemorragia. Primeiro dia, segundo dia, oramos, e mesmo assim o feto acabou por sair. Mas desta vez, diferente da primeira, Deus deu uma informação. Deus deu uma informação que o meu útero não estava bom. O meu útero tinha uma deficiência, tinha uma abertura e estava inclinado. Então, na verdade, Deus estava a mostrar que o meu útero estava com problemas, estava mal. E devíamos orar muito para Deus reverter aquela situação.
Mas foi também muito difícil para mim. Eu nunca tive abortos. Então aquele estava a ser o segundo. E muita coisa vinha na minha mente. Será que a doutora tem razão? Será que eu tenho mesmo câncer? Está se desenvolver um câncer? Fiquei num estado abalado, né? Mas graças às orações eu me mantinha em pé. Porque Arlete, eu disse, ok, da primeira vez houve falha minha, desobedeci, fiz uma medicação que não era para ser. Mas agora não fiz nada. Estou a fazer a medicação como deve ser. E por que estou a ter de novo um aborto? Pronto, aquilo mexeu com a minha estrutura, principalmente quando fomos ao médico, fomos já num outro local, numa outra unidade clínica, e o médico me disse que como eu tive muita hemorragia, eu pensei que já tinha saído tudo. Ele disse, não, ainda tem restos, que podemos fazer a curetagem aqui. Eu disse, não, curetagem mais não. Curetagem mais não. Então, naquele exato momento, eu pedi ao esposo que ligasse ao servo de Deus. O servo de Deus disse que seria bom não voltarmos a mexer no útero, porque já tínhamos feito uma curetagem. Então, subimos, oramos durante uma semana e o lixo todo saiu. Foi saindo, foi saindo, foi saindo. Quando voltei para o médico que me observou, já um outro especialista, que ele já não estava, o médico disse que não, isso não precisa mexer, está limpo, está normal. Os pequenos bocados que tem, quando aparecer o próximo ciclo menstrual, isso sai. Demos graças a Deus por isso, porque eu estava com muito medo de voltar a mexer num útero que a priori já estava lesionado. Então fomos ficando assim, mas eu chorei tanto no carro naquele dia, que eu disse no esposo, porque o servo de Deus sempre que estivesse conosco, dizia assim, Deus quer nos dar mais um filho. E eu, né, achava assim, não, é brincadeira dele, ele está brincando conosco, mas depois a insistência foi tanta que eu disse, não, ele não costuma brincar assim conosco, quando brinca é uma vez ou outra, mas a insistência é tanta, eu disse, mas como é que Deus quer nos dar mais um filho com o útero nessa situação, nesta condição? Eu, naquele dia, quando saí da clínica, eu falei para o meu esposo, se Deus quer nos dar um filho, Ele vai nos dar em cima do anticoncepcional, porque eu, a partir de hoje, vou fazer e vou tomar anticoncepcional, porque é muito sofrimento passar por essas duas situações. E o servo de Deus dizia sempre, essa é uma viagem de lua de mel. E eu, mas isso é uma viagem de trabalho, lua de mel como? Hallelujah. How can I explain the miracles I see? How can I explain the plenty grace? Nobody can tell me, no one can convince me otherwise. All I know, this is the